Fez o dever de casa? Fez a retrospectiva acontecer com qualidade? Muito bem. Postura, determinação, foco da missão, vamos buscar informações. No último bloco, nós terminamos o bate-papo com relação à identificação, conceituação e classificação do período. Já sabemos que um período pode ser simples ou composto. Agora eu serei mais seletiva. Nós colocaremos o período simples agora na geladeira. Cláudia, por quê? Meu aluno, período simples não se classifica. E se esse período não sofre classificação, ele não é importante a partir de agora. Um período simples, no máximo, você falará que ele é uma oração absoluta. Ponto final. Não se classifica período simples porque não há estudo de relações. Quando estudamos orações, o que está no foco principal é a relação que uma oração estabelece com uma outra oração. Por isso que só interessa período composto, porque o composto sim apresenta esse casamento. E é esse casamento que será o motivo do estudo. Mas, se não existe casamento, se a oração está sozinha, se ela está absoluta, o máximo que eu posso falar, período simples, oração absoluta. Então, agora eu vou pedir para o período simples ir para a geladeira. A partir de agora, o papo agora é só para gente grande. Período composto. É nesse quadrado que a matéria acontece. E esse período composto que você já sabe, é o período constituído por mais de um comando verbal, mais de uma oração. Esse período composto sofre classificações. O período composto pode ser composto por coordenação. O período composto pode ser composto por subordinação. E o período composto pode ser composto simultaneamente por coordenação e subordinação. Fica claro que agora precisamos entender a diferença entre coordenação e subordinação. Mais uma vez, convoco uma análise de título. O que é coordenação? E o que é subordinação? Se você recorrer ao dicionário, você encontrará uma rápida explicação para coordenar. Coordenar significa justapor. E o que é justapor, Cláudia? Colocar-se ao lado, em pé de igualdade. Lembre, qual é o papel de uma coordenadora dentro de uma escola? Será que a coordenadora ela é mais importante que o diretor? Será que ela é mais importante que o aluno? Será que ela é menos importante que o professor? Claro que não. O coordenador ou a coordenadora são profissionais que se colocam a serviço, ao lado de outros profissionais. Não há uma hierarquia, o mais importante, o menos importante. Isso quer dizer que uma oração coordenada é aquela que se coloca ao lado de uma outra em pé de igualdade. Não haverá a mais importante. Eu precisarei das duas para entender a mensagem. A eliminação de qualquer uma vai prejudicar o contexto. Diferente de subordinação. Se você for ao dicionário buscar a explicação para subordinação, você encontrará a palavra dependência. Então, pense num quartel. Lá no quartel existe sim uma hierarquia. Lá existe alguém que manda e existem pessoas que obedecem. E a hierarquia apresenta essa medição de força. Logo, um período composto por subordinação apresentará uma oração toda poderosa que manda e ao lado uma subalterna que obedece. Ficará mais fácil no transcorrer da aula. Agora, eu quero que você memorize, fotografe,
o caminho que nós faremos. Um período composto, ele será composto por coordenação ou composto por subordinação, ou ainda composto por coordenação e subordinação simultaneamente. Esse período que mistura essas relações, ele também é considerado um período misto. Misto com S, porque misto com X não existe. Misto com S porque significa mistura. Vamos avançar. Compare. Período composto por coordenação. Meu aluno estudou e foi aprovado. Professora, onde eu estou? Onde você está? Você está em um período. Prove, Cláudia. Você não entendeu a mensagem? Meu aluno estudou e foi aprovado? Entendeu? Então, período. Segundo, há comandos verbais? Sim, eu estou com o verbo estudar e eu estou com a locução verbal foi aprovado. Meu aluno, quantos comandos verbais há? 2 comandos verbais. Mas quantos verbos você está vendo? 3. Entendeu por que da chamada de atenção? É perigoso o aluno contar verbos. Eu prefiro que você aprenda a contar comandos verbais. Nesse exemplo, existem 2 comandos verbais. Logo, há 2 orações, por mais que estejamos diante de 3 verbos. Legal? Estudou é um verbo autônomo, um comando verbal. Foi aprovado é um outro comando verbal porque é outro comando autônomo. Então, vamos observar. Esse período composto, Cláudia, é composto por coordenação ou por subordinação? Um período composto, ele será composto por coordenação se essas orações colocar-se ao lado sem hierarquia. Quero dizer, uma oração ao lado da outra, mas independentes. Não há mais poderosa. Não se estabelece uma relação de dependência entre as orações constitutivas do período. E o melhor método ainda é isolar, analisar orações isoladamente. E eu vou para a primeira. Se eu falar para você, meu aluno estudou, você entende? Eu também. 10. Já provamos a autonomia da primeira oração. Vamos para a segunda? Meu aluno foi aprovado. Você entende? Eu também. Então acabamos de provar a autonomia da segunda oração. Já sei, você deve estar se questionando. Cláudia, eu só pensei em foi aprovado. Primeira oração, segunda oração. Meu aluno, se você só recuperou foi aprovado, essa mensagem não ficou completa. Você sentiu isso, né? Mas não pode. Você tem uma conjunção no meio do caminho que está ligando a primeira oração à segunda. Você sabe perfeitamente que quem foi aprovado foi aquele aluno, o meu aluno, que apareceu o sujeito explícito para a primeira oração, mas que existe na segunda como sujeito implícito. A condição de implícito não significa condição de inexistência. O sujeito é o mesmo para as 2 orações. Só que no primeiro momento eu explicito, coloco na superfície textual o sujeito e no segundo momento eu coloco esse sujeito nas entrelinhas. E é exatamente assim que devemos escrever, para o texto não ficar infantilizado. O óbvio não deve ser anunciado, pois você vai estar ofendendo o leitor. Ofendendo a esse leitor, porque você estará subestimando a capacidade de inferência desse. Observe o texto infantilizado. Meu aluno estudou e meu aluno foi aprovado. Quem fala dessa forma? Uma criança, um pimpolho. Eu amo mamãe. Mamãe é bonita. Mamãe foi trabalhar. Nós
que já temos uma bagagem intelectual, precisamos articular e usar essas figuras de linguagem que estão a serviço da boa redação. Eu não preciso anunciar meu aluno na segunda oração, porque já há uma condição de zeugma. O sujeito já foi apresentado. Por sinal, você sabe a diferença entre zeugma e elipse? As duas são figuras de omissão. As duas estão a serviço da elegância textual, da produção madura de um texto. Zeugma acontece quando eu escondo um termo já apresentado e de fácil descoberta. No caso, meu aluno, eu já falei, já apresentei, para que reiterar? Eu vou pesar a minha redação. Elipse, eu omito, eu escondo uma palavra não apresentada antes. Logo, interpretar uma elipse é mais difícil que interpretar um zeugma. O zeugma já entregou para você o referente que você deverá procurar. Tranquilinho? Muito bem, então, se essas duas orações possuem vidas autônomas, esse período é coordenado. Podemos definir? Período coordenado é aquele constituído por orações independentes, semanticamente, sintaticamente. Isso quer dizer que elas apresentarão uma completude não só semântica, nos seus sentidos, mas também sintáticas. Quero dizer que as orações apresentarão todos os termos oracionais. Quando eu falo, meu aluno estudou, quem estudou? Meu aluno, sujeito. Estudou, verbo intransitivo. Meu aluno foi aprovado. Quem foi aprovado? Meu aluno, sujeito simples. Foi aprovado, locução intransitiva. Compare. Vamos agora confrontar com o período subordinado. Esse início da nossa aula é muito importante, não só para dominarmos as orações coordenadas e as suas classificações. Você precisará de uma base sólida nesse momento para as próximas aulas, onde você estudará todas as orações subordinadas. E você não poderá confundir as subordinadas com as coordenadas. Para não ocorrer essa confusão, foco na missão agora, ganhe esse momento. Cláudia, quando o período será subordinado? Perceba, você vai entender. É necessário que você estude. Primeira pergunta, você entendeu? Sim. Mensagem clara. Vou estudar, professora. É necessário que você estude, hein? Já entendi, Cláudia. Segunda pergunta. Há comando verbal? Há. Verbo ser, na forma do é. E estude. Há dois comandos verbais. Há algum perigo desses dois verbos constituírem locução verbal? Nenhum perigo, porque eu olho para o último e observo que o último não terminou por nenhuma desinência nominal. E mais, no meio do caminho, há conector. Ok, meu aluno, é por aí mesmo. Então, se existem dois comandos verbais autônomos, cada um significando o seu mundo, quantas orações existem? Duas. Se há dois comandos verbais, existem duas orações. Se há 5 comandos verbais, existem 5 orações. Então, nós estamos diante de mais um período composto, constituído por duas orações. A pergunta agora é: período composto com qual relação? Composto por coordenação ou composto por subordinação? Para responder a essa pergunta, preciso que você analise isoladamente cada ambiente oracional. Eu vou esconder a segunda oração. É necessário. E aí? Ela está completa? Dar-se-á por satisfeito se eu falar para você: é necessário? Não, Cláudia. Desenrola. Necessário. O que é necessário, professora? Ah, bem, vou responder. Isto, que você estude.
Então, a primeira oração já denunciou uma incompletude semântica. E se há incompletude semântica, há incompletude sintática, porque os termos se relacionam para dar o quê? Coerência, concisão, clareza à mensagem. Se a mensagem não está clara é porque falta alguma coisa, ok? Se a primeira oração, se essa já não está completa, meu aluno, você acabou de descobrir um período composto por subordinação. E se você fizer o teste na outra oração, é bem provável que você perceba também uma incompletude. Desta vez, eu vou esquecer a primeira oração e vou falar: você estude. Você estude. Está completo? Professor, está muito estranha a estrutura. Então, meu aluno, na dúvida, se as duas estão incompletas, guarde essa informação. Basta uma oração incompleta para você já classificar o período como composto por subordinação. O que pode ocorrer é um período composto por mais de duas orações e existir um possível casamento entre orações autônomas. E aí nós estaremos no terceiro mapeamento. Ora, um momento incompleto, ora, um momento completo, que dá origem àquele período misto. Mas agora, você já entendeu, quando um período é composto por coordenação, as orações que o constituem são orações autônomas, semântica e sintaticamente. Quando um período é composto por subordinação, existe um verbo autônomo, existe um outro verbo autônomo, e quando eu analiso a oração, eu percebo que a oração 1 está incompleta. Parei, o período já é composto por subordinação. Ficou claro? Agora é hora de verificação. Se você entendeu mesmo o período composto, se você entendeu para valer o período subordinado, não há por que errar período coordenado e subordinado ao mesmo tempo. Você agora vai conhecer um modelo de período misto e vai comprovar que é fácil, dá para aprender. Quando cheguei a casa, sentei no sofá e dormi. Quando cheguei a casa, sentei no sofá e dormi. Uma construção onde há a presença de 3 comandos verbais. Cheguei, sentei, dormi. Você observou que o último verbo não terminou em forma nominal. Então, existem 3 comandos verbais independentes. Logo, existem 3 orações. O seu papel, descobrir que tipo de relação foi acionada entre uma oração e a outra oração. Só estudando esse tipo de relação que você dará nome ao período. Quando cheguei a casa, primeira oração. Você entendeu? Está completa? Será que se eu chegar para você e sem mais, sem menos falar, quando cheguei a casa e calar, você entenderá a mensagem? Cláudia, não entendi. Porque se você falou quando cheguei a casa, você me preparou para um algo a mais. O que aconteceu, Cláudia, quando você chegou a casa? O que você fez, Cláudia, quando chegou a casa? Quem você encontrou, Cláudia, quando chegou a casa? Você percebeu? A própria oração solicita ajuda, solicita a presença de uma outra oração para dar completude ao período. Então, eu já sei que esse período é subordinado. Eu não sei ainda se ele só será subordinado, mas uma verdade eu já guardo. Subordinação existe, porque eu já entendi que basta uma oração incompleta para já imprimir no período o título de subordinação. Continue. Quando cheguei a casa, sentei no sofá. Sentei no sofá não é a outra oração? Ah lá, o verbo. Então eu observo que
Sentei no sofá é uma mensagem. Quando? Quando cheguei a casa. Agora sim, Cláudia, eu observei que essa segunda oração deu sentido à primeira. E se nós colocarmos na ordem direta, sentei no sofá. Quando cheguei a casa, fica melhor ainda. Esse casamento é um casamento subordinado, mas ainda há oração no contexto. Vamos para a última. Dormir. Você entende? Entendo. Dormir é verbo intransitivo. Essa pessoa não está mais acordada. Essa pessoa dormiu. Ok, Cláudia, mas aquele não está ligando essa oração a uma outra oração? Sim. Isso cria o período composto. Qual oração, Cláudia? Sentei no sofá e dormi. Agora, nós estamos com um novo mapeamento. Julgue a primeira oração. Sentei no sofá. Dá para entender? Sim. Quem sentou? Eu, sujeito. Sentou onde? No sofá. No sofá é uma adjunta adverbial de lugar. Isso faz com que o verbo sentar seja intransitivo. Está completo. O ambiente oracional possui todos os seus termos: sujeito, verbo e complemento. Logo, eu já sei que também está perfeito o campo semântico. Perfeito. Vá para a segunda oração desse novo casamento. Dormir. Quem dormiu? Eu, sujeito simples. Mas dormir não é autossuficiente? Então é um verbo intransitivo. Você percebeu que a oração sentei no sofá é autônoma e que a oração dormir também é autônoma? Que uma não depende da outra para tornar-se clara? Então, esse final já é um final coordenado. Coordenado porque as orações que se casaram, que mantiveram a relação, elas não dependem uma da outra para sobreviver. Então, nós estamos com uma parte desse período estabelecendo uma relação de dependência, subordinação, e uma outra parte desse período estabelecendo uma relação de independência, autonomia das orações. Esse momento já é coordenado. Então, nós temos um mapeamento de período composto por coordenação, um mapeamento de período composto por subordinação e um mapeamento de período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Meu aluno, é muito frequente o estudante passar por este momento com uma velocidade, dando pouca importância a essa comparação. Mal sabe o candidato que, se ele não fizer bem essa análise, ele voltará para este ponto muitas vezes. Se você não tiver segurança na identificação do período, se ele é composto, se ele é subordinado ou se ele é misto, você perderá um tempo absurdo. Terá que voltar várias vezes para esse momento para entender características. Porque se você falar que um período subordinado é coordenado, você vai gerar erros sequenciados, porque você pensará nas classificações do período coordenado e estará errando duas vezes. Então, é esse o momento. É aqui que você ganha ou perde a batalha. Pode acreditar. Legal? Estudar depois classificações considero menos grave, porque para aquelas classificações existem macetes, características, conjunções, mas agora, meu aluno, é a sua capacidade de interpretação que vai levá-lo a uma resposta. Independência oracional, coordenação. E eu estou observando relação de dependência e de independência. É misto. Então, cuidado. Valorize pontos chaves. Legal? Muito bem, Cláudia. Comparando, meu aluno estudou e foi aprovado. Já vimos que a primeira oração, meu aluno estudou. Segunda oração, meu aluno foi aprovado. Sentido completo.
compare. É necessário que você estude. Primeira oração, é necessário. Segunda oração, você estude. Sentido não completo. Então, sem sentido completo, observe, você consegue sentir melhor. Você observou? Tanto no primeiro gabarito quanto neste, os elementos de coesão não participam, porque conjunção, preposição, pronome relativo são elementos de coesão, não fazem parte da oração. Eles só servem para ligar uma oração à outra. Compare. Quando cheguei a casa, sentei no sofá e dormi. Primeira oração, quando cheguei a casa. Segunda oração, sentei no sofá. Terceira oração, dormi. Beleza? Para que você tenha todo esse mapeamento. Primeira oração, sem sentido completo. Segunda oração, com sentido completo. Isto faz com que esse período composto seja classificado simultaneamente como coordenado e subordinado. Também classificado como período misto. E aí, meu aluno, reinando a paz, olha lá, o primeiro casamento, sem relação de completude. Mas o segundo, com relação de completude. Quando chegar esse momento da nossa aula, você verá através de exemplos que dá sim para você calmamente descobrindo os pares. Não é impossível. Coordenação. Preparado? Agora chega a protagonista dessa aula. Cláudia, só agora? É, meu aluno, se você quer construir o seu castelo para durar muitos e muitos e muitos séculos, então não construa esse castelo sobre areia de praia, porque ele vai cair. Construa o seu castelo em terra sólida, em terreno sólido. Então o que foi feito? Foi feita uma base poderosa para você agora receber a oração coordenada e estudar as classificações. Não poderia jogar você na jaula dos leões sem entregar armas para você se defender. Ok, Cláudia, coordenação. Vamos entender essa palavra. Co significa junto. Prefixo latino que significa junto. Ordenação, radical latino, que remete à ordem. Então, coordenar é colocar ordem no sistema sem ser autoritário, sem achar que é mais importante que o outro. Coordenar é, portanto, justapor termos em uma determinada ordem. Então, coordenar é justapor orações dentro de um período. E justapor, meu aluno, é colocar uma oração ao lado da outra em pé de igualdade. Preciso memorizar que coordenar é justapor e não trabalhar com hierarquia. A coordenação pressupõe independência sintática dos termos coordenados. Isso é característica número 1 do ambiente coordenado, independência oracional. Período composto por coordenação é aquele que representa orações sintaticamente independentes. Ok, professora, já memorizei que a independência semântica e sintática das orações, essas independências, são sim pontos fortes na localização de um período composto por coordenação. Os meninos comem, pulam e gritam. Quem come? Os meninos. Quem pula? Os meninos. Quem grita? Os meninos. Fale sério. Eu preciso repetir esse sujeito sempre que o verbo dele for acionado. Os meninos comem. Os meninos pulam. Os meninos gritam? Claro que não. Mas eu sei
que por haver 3 verbos autônomos, existem 3 orações. Isso faz do período composto. Mas eu entendo essas orações isoladamente. Pergunto, qual é a primeira oração? Os meninos comem. Quem come? Os meninos. Sujeito simples. Comem. Você não entendeu? Sim. Verbo intransitivo. Se é intransitivo, a oração está completa. Segunda oração. Os meninos pulam. Quem pula? Os meninos. Sujeito simples. O que eles fazem? Pulam. Deu para entender? Outro verbo intransitivo. E qual é a terceira oração? Os meninos gritam. Quem grita? Os meninos. Sujeito simples. E o que eles fazem? Gritam. Verbo intransitivo. Então, as 3 orações apresentaram completude semântica, deu para entender? E completude sintática. Os termos sintáticos são suficientes. Meu aluno ganhou ou não ganhou essa matéria? Até esse momento, sim, né, professora? Isso aí, meu aluno, sentido pleno, completo para todas as orações. Cheguei mais cedo do trabalho, troquei a roupa e fui fazer uma caminhada. Legal. Cadê comando verbal? Primeiro, cheguei. Legal. Segundo, troquei. Legal. E o terceiro aparece na forma de locução. Você lembra a forma de uma locução verbal? Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. E o principal é sempre o último. Auxiliar vem sempre antes do principal. E é esse auxiliar que vai trabalhar, vai flexionar-se para atender a um possível sujeito da oração. Mas volte, existem 3 comandos verbais. Há 3 orações. Primeira oração, cheguei mais cedo do trabalho. Entendi, Cláudia. Já sei que você está na sua casa. Segunda oração, troquei a roupa. Ok, você já não está mais com a mesma roupa que você foi trabalhar. Ok. Terceira oração, fui fazer uma caminhada. Já sei, você não gosta de ficar em casa, você foi caminhar. Você entendeu ou não entendeu as orações? Claro que sim, porque elas também apresentam sentido completo. E o melhor método para você testar logo essa autonomia é isolando as orações. Verifique se elas sobrevivem sozinhas, se elas estão maduras para morarem sozinhas. E aí você descobre que uma oração foi colocada ao lado de uma outra oração para dar uma informação organizada, harmônica. Perfeito? 10, meu aluno, 10. Orações coordenadas. Esse assunto nós continuaremos no próximo bloco. Já é hora de dar tempo para o aluno. É hora do aluno pausar a professora Cláudia. Mas não é tempo para você dar uma corridinha, não é tempo para você tirar uma sonequinha, é tempo para você revisar a matéria, porque ainda estamos no tatame, ainda estamos na luta. Nada de refresco. Deixa a hora do recreio mais para frente. Continue. Nós estamos no início do trabalho. Legal? Iluminação, beba água, cuide do ambiente. Faça a sua revisão. Encontro você daqui a pouquinho.